Olá galera, professor Carlos aqui. Chegamos com nossa última aula de riscos gestacionais. Hoje nós vamos falar sobre os fatores de risco que levam a mulher à urgência e emergência. Já vimos nas aulas anteriores fatores de riscos que são atendidos na atenção básica e fatores de risco que são encaminhados para o pré-natal de alto risco. Vamos lá para os fatores de risco que são encaminhados para urgência e emergência obstétrica. Alguns desses fatores são encaminhados para emergência clínica, podem ser encaminhados para emergência clínica desde que sejam tratados antes das 20 semanas de gestação. Após 20 semanas de gestação, aí sim, todos eles precisam ser encaminhados para emergência obstétrica. Vamos lá. Então, primeiro deles nós temos as síndromes hemorrágicas. As duas principais síndromes hemorrágicas na gestante são descolamento prematuro de placenta e placenta prévia. Estudaremos as duas próximas aulas. Suspeita de pré-eclâmpsia, que é caracterizado principalmente por um aumento da PA acima de 140/90, nós temos uma das características de pré-eclâmpsia aí. Sendo que essa PA ela precisa ser medida no mínimo com paciente 5 minutos de repouso. Isso serve não só para gestante, serve para qualquer paciente quando a gente for aferir a PA. E de preferência na posição sentada. Quando ainda o paciente apresentar proteinúria, então a pré-eclâmpsia é caracterizada por pressão elevada, pressão arterial elevada, acima de 140/90 e proteinúria, ou seja, presença de proteínas na urina. Ainda nós tínhamos o edema ele era também um sinal característico de pré-eclâmpsia, mas hoje a gente não usa mais o edema como diagnóstico para pré-eclâmpsia. Outros sinais que podem indicar encaminhamento para urgência e emergência, nós temos os sinais de eclâmpsia em gestantes hipertensas, como escoltomas cintilantes. Os escoltomas cintilantes são quando, por exemplo, você tem uma tontura, quando você tem uma variação muito grande de pressão arterial, aparece aquelas imagens que o pessoal chama no popular, dizendo que está vendo estrelas. São isso aqui, ó. Essas imagenzinhas, os escoltomas cintilantes, eles, digamos que ficam piscando no seu olho. Cefaleia típica occipital, ou seja, uma cefaleia, uma dor de cabeça que vai estar mais ou menos na região posterior da cabeça, região occipital. E epigastralgia ou dor intensa no hipocôndrio direito. Então, o nosso abdômen é dividido em 9 partes, uma dessas partes é o hipocôndrio direito, ou seja, essa região superior aqui. E epigastralgia significa dor na boca do estômago, a famosa dor na boca do estômago, dor logo nessa região do estomacal, da entrada do estômago. Epigastralgia e dor no hipocôndrio direito. Outro sintoma, evento que vai fazer você encaminhar a paciente para a urgência e emergência obstétrica é a eclâmpsia. A eclâmpsia é uma evolução da pré-eclâmpsia e ela é caracterizada principalmente por síndromes, pela crise, na verdade, crise convulsiva. O indivíduo, a gestante, ela vai ter crises convulsivas depois de um quadro de pré-eclâmpsia. Nós temos ainda como outros sinais que podemos encaminhar a gestante para as urgência e emergência, a crise hipertensiva com PA acima de 160/110. Outro, a amniorrex prematura. O que é que significa isso? Significa o famoso rompimento da bolsa ou perda de líquido. Geralmente a gente identifica essa perda de líquido através do exame especular, do espéculo, ou através da próprio depoimento da gestante. Nós temos ainda isoimunização RH, também deve ser encaminhado para o serviço de urgência. A isoimunização RH é quando a gestante é RH negativo e o bebê ele é RH positivo, e aí tem uma incompatibilidade de RH, o que pode gerar uma reação imunológica, uma reação
do sistema RH positivo e negativo. A anemia grave, a anemia grave ela é considerada, no caso da gestante, aqui quando ela tem uma queda dos níveis de hemoglobina abaixo de 8. É normal a hemoglobina cair numa gestante, porém, essa queda, quando ela é muito acentuada, ela precisa ser tratada nos serviços de urgência e emergência. Nós temos ainda trabalho de parto prematuro, ou seja, trabalho de parto abaixo das 36 semanas, gestantes que iniciam o trabalho de parto antes do tempo habitual, abaixo de 36 semanas, menos de 36 semanas, é necessário que nós encaminhemos ela para o serviço de emergência obstétrica. Idade gestacional acima, assim como o parto prematuro, o parto pós-termo, ou seja, após as 41 semanas confirmadas, precisa se encaminhar também para a pré-natal de alto risco. Na verdade, pré-natal de alto risco não, urgência e emergência. Temos hipertermia, gestante apresentando hipertermia sem ter nenhum sinal de infecção associado, sinal de infecção respiratória associado, porque se for sinais de infecções de outros tipos, encaminha para a urgência. Sinais de infecções respiratórias, nem tanto. Porém, se for sinais de infecções respiratórias, sinal de febre sem sinais de infecção respiratória, infecções das vias aéreas superiores, precisa fazer a ausculta para ver se não tem infecção das vias aéreas inferiores, precisa se encaminhar. Hipertermia. Suspeita ou diagnóstico de abdômen agudo em gestantes. Abdômen agudo é uma situação que leva à emergência, independente do paciente ser gestante ou não, precisamos encaminhar esse indivíduo para a emergência. E algumas coisas podem levar ao quadro de abdômen agudo na gestante, como, por exemplo, a gravidez tubária, que é um tipo de gravidez ectópica, uma gravidez fora do útero. Infecções como a apendicite também pode levar a um edema, quer dizer, um abdômen agudo. Suspeita ou diagnóstico de infecções na região abdominal, como pielonefrite, que é uma infecção nos rins, em uma área dos rins, na pelve renal. Infecção ovular, infecção que precisa de internação hospitalar. No geral, a gente vai enviar essa gestante para o setor de urgência e emergência, obstétrica no caso. Suspeita de trombose, uma trombose venosa profunda, então se ela apresentou edema, se ela apresentou dor em membros inferiores de início súbito, a gente encaminha essa gestante para o pré-natal de urgência e emergência. Investigação de icterícia ou prurido gestacional, ela começa a ter prurido pelo corpo inteiro, ou tem uma icterícia, que é as mucosas amareladas, a pele amarelada. Isso pode indicar, por exemplo, lesões de pâncreas, lesões de fígado. Então, icterícia encaminha-se também para emergência e urgência. Nós temos a êmese, ou vômitos incoercíveis, que são vômitos que a gente não consegue controlar. Mesmo tomando medicamentos, essa gestante ela não consegue controlar os vômitos. Se for vômitos inexplicáveis, também encaminha para o pré-natal de alto risco. Outra coisa que a gente precisa fazer durante o pré-natal de urgência e emergência, mandar para o setor de obstetrícia, é em casos de restrição do crescimento intrauterino, ou seja, quando a criança não está crescendo, ou, por exemplo, quando ela não apresenta batimentos cardiofetais, ou quando ela não apresenta atividade dentro do útero. Então, ao fazer alguns exames, que a gente vai ver esses exames na próxima aula já, no exame da primeira consulta do pré-natal, pode-se encaminhar essa gestante para urgência obstétrica. Outra coisa que a gente pode fazer é no caso de oligodrâmio. O oligodrâmio é quando se tem pouco líquido amniótico. Esse pouco líquido amniótico ele precisa ser tratado no setor de urgência obstétrica. Ainda como outros sinais e sintomas que podem ser tratados na urgência e emergência, nós vamos ter uma cefaleia intensa e súbita, ou seja, uma dor de cabeça forte
e que apareceu de uma vez. Sinais neurológicos, sinais de a própria convulsão, é um sinal neurológico, desorientação, confusão, diferente de convulsão, desorientação, confusão, inconsciência, todos eles são sinais neurológicos. Paresias, parestesias, são sinais neurológicos, encaminha essa gestante de imediato para o setor de urgência e emergência. Crise aguda de asma, é um problema respiratório, e as crises asmáticas elas podem ser graves, podem ser médias e podem ser leves, então a crise asmática, que seja de média a grave, precisa ser encaminhada ao setor de urgência. E foi isso que nós tínhamos para falar hoje sobre pré-natal de alto risco e de urgência e emergência e de baixo risco. Finalizamos aqui. Próxima aula, primeira consulta pré-natal. Então valeu, até a próxima.